De sexta-feira de seleção brasileira, né? Início da era do Fernando Diniz. A gente está acompanhando a semana inteira o treinamento. Lá em Belém, inclusive, o Mangueirão tá lindo, cara. Preparado hoje para essa partida de estreia. E é claro que a gente fica aqui, o Roger, pensando já como que vai ser a construção de time. A gente já tem o esboço e muito provavelmente que vai ser o time titular do Fernando Diniz. Essa montagem com 9 jogadores remanescentes, né, do time que terminou a Copa do Catar, e o Gabriel Magalhães e o Renan Lodge como as novidades. Expectativa boa, Roger? Expectativa boa, mas esperava um pouquinho mais de mexidas. Mas eu acho que o Fernando está ainda numa linha mais conservadora, né, nesse início, até para ganhar o respeito de jogadores experientes que lá estão e entender a filosofia dessa rapaziada, né, que são jogadores que têm uma carreira dentro da seleção. E aos poucos ele vai mexendo, dando a cara dele, fazendo-se entender, né, dentro daquilo que ele pensa como futebol. Hoje eu acho que a gente tem um adversário bem ruim, bem fraquinho, que dá para administrar muito facilmente a partida. Bom pro Diniz, né, Paulinho? Seja Bolívia, não? Salve, Igor, Luiz, Tudo bem, amigo? Roger, quem nos acompanha. Eu entendo que, mais até do que formação que vai a campo, e pelas entrevistas concedidas pelos jogadores do quilate do Danilo, do Casemiro e do Neymar, o que o Fernando Diniz vai fazer nesses primeiros movimentos é a tentativa de se fazer entender os seus conceitos. É notório e é dito por vários jornalistas e técnicos, não apenas no Brasil, que o jeito de jogar que o Fernando Diniz gosta de implantar nas equipes que treinou, ele não tem muita similaridade com o que é praticado. Ele é um jeito de jogar do Fernando Diniz. Inclusive o Neymar falou isso na entrevista que concedeu ontem, né? Poxa, ele faz uma coisa diferente. E essa coisa diferente que o Neymar observou, ela vai ser absorvida, porque é um jogo de muita compreensão. Roger foi um jogador habilidoso, técnico, todas essas coisas. Mas mais do que isso, e o que o levou a construir uma carreira foi o fato de ser um jogador inteligente. Então ele teve muito mais facilidade quando ele conviveu com um técnico que conversava com ele do que aquele técnico que chegava e diz, vai lá e resolve. Pô, você é talentoso, então a bola vai cair no pé. Pô, bota no pé do Roger e o Fernando Diniz é exatamente o oposto. O Fernando Diniz é aqui. Olha, por que você está aqui? Por que a gente está fazendo isso? Esse jogo, ele é para ser compreendido. A partir do momento que ele é bem compreendido, ele é facilmente executado. E como? Olha quem está ali, ó. Aquela turma entende. Facilita, né? Facilita. Ô Luiz, a gente está vivendo essa primeira data FIFA aí do Diniz. Hoje é o jogo contra a Bolívia, 9h45, um super pré-jogo aqui no Sport TV de 1h30, que vai ter o Dandan e o Grafite. Na terça tem o segundo jogo que é contra o Peru. O jogo em Lima. Inclusive, o Roger já me falou que boleiragem de Lima, vai ser um negócio bom aqui. Vamos ter uma ancoragem de lá e o Caio daqui e a gente vai fazer uma dupla. Esquema super legal que vai ser. Terça-feira você está no jogo, né, Luiz? Para uma partida, né, de eliminatórias, a gente trata o Fernando Diniz como treinador da seleção. Quem está à espera ou não do Ancelotti é outra discussão. Pelo menos 1 ano e meio, né? 1 ano e meio a gente está tratando como treinador e é de fato treinador. Mas divide ainda opiniões o Fernando Diniz, porque talvez seja o melhor momento como carreira, né, do Diniz. Não falo nem momento mais maduro, talvez. Nem só de resultado, né? Como desempenho, como estabilidade, né, desse estilo de jogo. É uma boa começar hoje contra a Bolívia e ter o Peru. Os dois primeiros adversários são, teoricamente, adversários escolhidos a dedo para um bom início, eu acho. São os adversários que lutam pela 7ª colocação. Isso. Pela repescagem, né? Porque agora são 6, o G6. 6,5, né? 6,5. Ou não, né? Podem nem estar, né, na Copa do Mundo, mas a gente vai ver esse início. Eu acho que o Paulinho cita a coletiva do Neymar. Ontem a gente teve a conversa dos jornalistas que estão lá em Belém com o grande jogador dessa geração. Inclusive, daqui a pouco quero até perguntar sobre isso, sobre o ciclo do Neymar para 2026. E a gente teve o Fernando Diniz falando também, né? Primeira vez com uma coletiva pré-jogo. Imagino que um momento também muito especial para o Diniz. Com o Roger, quando o Roger diz que o Diniz está tateando, né? Você percebe claramente que ele chamou o Neymar para uma conversa. E aí, o que você está achando? Quer dizer, ele está chegando de leve. Eu quero vir em campo. Sem estar sentado na janelinha, né? Ele não, exatamente. Um lugarzinho Pegou no corredor. Ele olhou, falou assim, aquele lugar ali tá vazio, deixa eu sentar aqui. Agora, não sei se esse janelinha aqui é do fulano, Eu quero ver em campo. Eu quero ver em campo. Quando aí se ele vai estar com aquela cara, né? O cabelo todo... Esse aspecto que você levantou é interessante, porque
eu entendo que nós veremos até um Diniz mais sereno à beira do campo, porque o Diniz que nós veremos hoje à beira do campo, ele tem 4 dias de convivência. Ele não tem o que cobrar, né? Muita coisa o que cobrar. Então, né? ele, inteligente como sabe exatamente como se comportar nas situações. Ele não tem um padrão de comportamento. O Diniz que nós vemos muitas vezes colérico à beira do campo, aquilo é resultado de alguém que está convivendo semanas e semanas, Intimidade, meses. né? Então já tem um outro tipo de relação. Agora não, agora é muito de observação até, dizer assim, acho que o fulano ainda não percebeu muito bem o que é preciso fazer. E aí você vai ter, evidentemente, talvez isso seja até motivo de observação durante o jogo e posteriormente ao jogo, você vai ter, creio eu, uma pessoa mais contida à beira do campo. O Neymar falou, né, sobre esse início da era Diniz. Vamos escutar então o camisa 10 da seleção brasileira, que pode, inclusive, a gente não sabe o capitão ainda, né? Quem é o capitão do Diniz, se é Casemiro, se é Neymar, se ele vai para o Marquinhos, enfim, o Danilo, um jogador também que está com muita experiência e muito rodado de seleção. Vamos escutar o Neymar então, falando sobre o Fernando Diniz, sobre o trabalho do Diniz. É um admirador de fato, o Neymar. Fez nos clubes, por tudo que todos os jogadores já falaram dele, né, que são meus amigos. E hoje estar trabalhando com ele é um orgulho muito grande. Hoje é o nosso comandante. A gente vai fazer isso tudo dar certo, se Deus quiser. E a minha relação com ele é igual que eu tive com os outros treinadores, de muita afinidade, de muita verdade, de conversas, porque eu acho que o atleta tem que, sim, conversar com o treinador, né, para escutar o seu lado, porque às vezes o que sai por outros meios de comunicação não são a verdade. Então, você sendo bem direto e verdadeiro é o mais importante nessa relação. E é um cara muito diferente, que ele se preocupa muito com o jogador. Ele não se preocupa só com o jogador dentro do campo, ele se preocupa fora. E ele já falou isso diversas vezes nas nossas reuniões, que o importante é da gente estar feliz, né? Porque ele sabe que a gente estando feliz, os jogadores estando felizes, o resultado vai ser muito maior. A gente estava fazendo a conta aqui, enquanto o Neymar falava, dos treinadores que o Neymar passou pela seleção brasileira. Convocado em 2010 pela primeira vez com o Mano Menezes, aquela estreia contra os Estados Unidos, uma vitória por 2-0. Ele, Ganso, Pato. Exato, gol dele e do Pato, aquele 2-0. De lá para cá, a gente tem o Mano, o Filipão, o Dunga, a segunda passagem do Dunga, e o Tite. Isso. Agora vindo o Fernando Diniz. E é diferente, completo. Teve o Ramon também, só que Teve o Ramon. Ele teve o Ramon. estava lesionado, o Ramon. Sim. E o Fernando Diniz é completamente diferente desses 4 que você citou. E eu ia perguntar para o Roger, cara, se talvez seja dessa linha de treinadores, aí eu não estou entrando no mérito de quem é melhor ou quem é pior, mas do estilo de jogo, da proposta, como pensa o futebol, se chega como o treinador que mais desafia o Neymar. A gente está falando em 4º ciclo do Neymar para uma Copa do Mundo de 26. É um ciclo que ele está hoje no mundo árabe, num momento de carreira diferente do que viveu das outras vezes. O modo do Fernando Diniz entender o jogo, talvez até aguçar os jogadores mesmo, é o mais desafiador para o Neymar? Então, não sei. Não sei, Igor, essa sua pergunta eu confesso que eu não tenho essa resposta. Por quê? Tá? E quando você diz assim, será que ele vai ser o treinador que vai mais desafiar o Neymar? No bom sentido, né? Aquele desafio taticamente, do jogo. Não sei, sabe por quê? Porque o Neymar é um cara que sempre teve muita liberdade. E é para ter mesmo, né? Porque é um jogador diferente, é o que pode descobrir situações em que te leve uma vitória dentro de uma partida enrascada. Você, por exemplo, contra a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo, um jogo totalmente difícil, ele descobre um gol espetacular pra gente, na prorrogação. Depois se desenrolou uma coisa que a gente nem gosta de lembrar. falar, né? Mas, e o Fernando também costuma ter um espaço para esse jogador com total liberdade. Coisa que ele faz com o Ganso no Fluminense. Ele entende as condições físicas do Ganso, a cadência do Ganso dentro do time, e ele meio que libera o Ganso de algumas funções táticas e de algumas recomposições defensivas, e até sacrificando outros. Por exemplo, o Cano. O Cano hoje tem uma recomposição muito maior para que o Ganso tenha um pouquinho mais de
vamos dizer, Respiro. de respiro, de busca de ar para E de poder... facilidade para se movimentar E eu quando acho- estiver com a bola no E pé. eu né? acho que esse cara dele na seleção vai ser o Neymar. Eu concordo com o Roger. Acho O que a Neymar vida vai ser trabalhado o time para o Neymar ser esse cara para ter o respiro. ele olha e vê que o Neymar é o jogador que pode entregá-lo, e até com um repertório maior de possibilidades do que o Ganso, mas que pode entregar para o time, apresentar ao time possibilidades. Porque, vamos combinar, que, exceto talvez a Argentina e o Uruguai, todos os outros adversários das eliminatórias contra o Brasil vão jogar de uma maneira absolutamente previsível, que é, O Uruguai também. não sei por causa do Bielsa. Mudou. Mudou. Mas... Se fosse com o Tabárez, aí sim. É um bom Mas fator. com o Bielsa, eu acho que pode haver alguma alteração. Então, por isso que eu coloco Uruguai e Argentina. Agora, as outras equipes elas vão cumprir um roteiro absolutamente previsível. Especialmente jogando no Brasil. Isso, de ficar ali atrás. O Peru, que é o próximo adversário, hoje é a Bolívia, empatou com o Paraguai na abertura, 0-0. Então, você vai precisar desconstruir o sistema defensivo que se pretende muito eficiente do adversário. E aí, o Neymar assume um papel de maior relevância, que naturalmente ele já tem, essa relevância aumenta muito mais. Porque a gente chegou, Luiz, o próprio Neymar, né, deixou a gente em dúvida sobre o que seria o ciclo dele para 2026, quando ele disse que não sabe se vai, se é a última Copa do Catar, se não se ele vai até a Copa de 2026. Nesse momento da carreira, né, de uma transição para o futebol árabe, hoje no Al Hilal, 31, tá 30 com ou 31, o Neymar é de Chegaria 91, com 34. era com 34 para 35. Isso. Ele ainda faz 32 esse ano, então. Não, acho que ele já fez, né? 19, Acho que ele está com 32. Vamos confirmar, mas 19-1. pelo ciclo que a gente está vendo o Neymar, Perfeito, né? pensa que o cara desse... Eu fiz essa pergunta ontem aqui para o Jader, para o Pedro e para o Martim, que estava aqui comigo. O Neymar ainda é o cara desse ciclo? Ou a gente já está vendo uma passagem acho de que nesse emoção? primeiro momento é o cara. Continua sendo. Continua sendo o cara que vai ser privilegiado pelo esquema, continua sendo o cara que vai criar o diferente. Teoricamente, é o cara que vai dar o passe. Fez que 31 em desmarca. fevereiro. 31 em fevereiro? 31 em fevereiro. Então vai chegar com 34 Então ele é 9-2, né? Ele é 9-2. 5 de fevereiro de 9-2, fez 31 em fevereiro. Então chega com 34. Eu acho que ele chega com... Nesse primeiro momento, a ideia ainda é de protagonismo o Neymar. Acho que ele Mas vai eu ter... acho que com os jogadores já se igualando ou chegando perto Sim. dele, coisa que a gente não teve nas O que é últimas bom, duas. inclusive. Óbvio. Porque ele se lesionou muito nos últimos ciclos. E o que é bom para os caras também, né? De ter alguém para Não, fazer essa é transição. bom pro time. Sim. É bom pra seleção, pros 11 titulares e pras opções que o Fernando vai ter no E banco. se você parar para pensar, todo ciclo, ao longo do ciclo surgem talentos. Então a ideia é que nos próximos 2 ou 3 anos podem surgir excelentes jogadores ainda. Surgir não, já surgiram, né? Você tem Vitor Roque, Endrick, são Endrick. jogadores que vão... se o Fernando ou o Ancelotti começarem a enxergar, né? Porque o Vitor Roque já está indo para o Barcelona. O Endrick, eu acho que mais um ano vai para o Real Madrid. Então, se eles se firmarem nessas duas equipes, vocês têm dúvida que vão jogar a Copa do O Mundo? Vitor Roque, nesse momento, soa como... O grande Parece um jogador muito desafio- promissor a curto prazo.